Olá, meus amigos. Meu nome é Luma Guedes, sou professora de Direito Tributário e vou te acompanhar aí nessa jornada pelo seu estudo do exame de ordem em Direito Tributário. Sabemos a importância do exame de ordem para você conseguir realizar a sua profissão com excelência. Para advogar depois da faculdade é necessário, é uma fase difícil, é complicado, mas eu tenho certeza que com o nosso estudo aqui você vai garantir as coisas certas para você saber para a sua prova, para o seu exame, para você não ter problema na hora do seu estudo. Vem comigo que eu vou te ajudar nessa jornada. Como hoje é o nosso primeiro encontro, eu vou me apresentar aqui para vocês. Na tela, meu nome é professora Luma Guedes, sou advogada, sou mestre em Direito pela Universidade Católica de Santos, professora universitária, tenho alguns capítulos sobre Direito Tributário, alguns livros sobre exame de ordem e vou passar para vocês um pouquinho do meu conhecimento. Se vocês quiserem me acompanhar, professora Luma Guedes é o meu Facebook. Pode me adicionar lá e garantir algumas ideias sobre aulas, sobre a matéria, sobre conceitos. Todos os dias eu dou uma dica nova para vocês. Vamos lá? Vamos começar o nosso estudo então? Vem comigo, pessoal. Antes de começar, é muito importante que você tenha em mãos o material necessário para te acompanhar. Na tela lá para mim, Constituição Federal, principal material de estudo, Código Tributário Nacional, as súmulas do STF, do STJ, do TRF, as súmulas vinculantes, as leis ordinárias, as leis extravagantes que nós vamos utilizar também, algumas são muito necessárias e são cobradas no exame de ordem. É necessário, pessoal, que mais do que isso, vocês tenham disciplina, foco, concentração. O estudo para sua prova faz parte de uma ideia psicológica. Se vocês estiverem preparados, eu garanto que a absorção da matéria vai ser muito melhor. E essa preparação não é só com relação ao conhecimento, mas sim com relação à sua certeza, à sua ideia prática, da sua tranquilidade para a hora da prova. Você me acompanha, eu vou te passar essa tranquilidade, eu tenho certeza que você vai muito bem em Direito Tributário, você vai conseguir realizar sua prova com excelência, não só na minha matéria, mas em todas as outras. Então é muito importante que você, nesse período de estudo, esteja com a gente, você se alimente bem, você consiga dormir bem, você consiga ter o seu material, ter o seu horário de estudo, ter o seu cantinho, isso é muito importante, tudo isso faz parte para a sua preparação, tá certo? Então vamos começar? Vamos comigo que a gente tem muita coisa para ver, mas eu garanto que vai ser fácil, vai ser legal. Direito tributário, para quem gosta, ótimo. E para quem não gosta, eu tenho certeza que você vai ter um novo conceito de aprendizado. Vem comigo. Pessoal, na tela ali, o conceito de tributo, primeiramente, é muito importante para a gente começar a estudar o direito tributário. Por quê? A partir do conceito de tributo, a partir da ideia do que é tributo, você consegue resolver a maioria das questões em direito tributário. Isso porque o conceito de direito tributário que está no artigo 3º do Código Tributário Nacional, ele é taxativo, ou seja, se todas as peças, todos os elementos que estiverem no artigo 3º estiverem naquela cobrança, aí sim será tido como tributo. Por outro lado, pessoal, se algum elemento do artigo 3º estiver em falta na sua cobrança, ele não poderá ser classificado como tributo. E aí irá descaracterizar a cobrança tributária. E isso é muito importante. Por quê? Porque o exame de ordem, por diversas vezes, já pregou peças nos alunos, no sentido de instituírem uma determinada cobrança ao contribuinte, no entanto, essa cobrança não caracterizava tributo. E se não caracterizava tributo, não obedecia às regras do direito tributário, certo? Então, primeira coisa que a gente precisa saber é o conceito de tributo. Olha na tela aqui para mim. No artigo 3º, pessoal, conceito de tributo. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela possa se exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Vem aqui comigo, vamos destrinchar esse conceito de tributo para a gente entender.
Tributo é toda prestação pecuniária compulsória. Vamos por partes. O que é uma prestação pecuniária? Prestação é algo que você paga sempre. Pecuniária vem da palavra pecúnia, dinheiro, né? E compulsória. Por que compulsória? Porque essa prestação não é uma escolha do contribuinte, mas é algo que é obrigatório, certo? Por isso é compulsória. Em moeda ou cujo valor nela possa se exprimir. Ótimo. Em dinheiro, né? Que você paga em dinheiro ou qualquer coisa que o valha, qualquer coisa que o represente, que não constitua sanção de ato ilícito. Isso é importantíssimo, colega. Não pode constituir sanção de ato ilícito, ou seja, tributo, pessoal, tira isso da sua cabeça. Tributo não é pena, tributo não é sanção. Tributo é uma cobrança estatal. Para que serve o tributo? O tributo serve para movimentar os cofres públicos, para que o Estado, de uma maneira geral, consiga fornecer serviços públicos à população, tá? Então, tributo é arrecadação estatal e não uma pena por algo de ruim que você tenha feito. Instituído em lei, sempre, desde já, guardem isso, lembrem-se disso, que tributo é sempre instituído em lei, sempre por meio de lei, lei ordinária ou lei complementar. Vamos falar mais à frente dessa questão principal. Cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, ou seja, até a cobrança do tributo tem que estar instituída em lei, como é feita, de que forma é feita, pelo órgão competente, certo? Bom, então esse, pessoal, é o conceito de tributo que nós destrinchamos para vocês. Mais à frente, pessoal, nós vamos ver agora que o tributo, ele começa, aliás, o direito tributário, ele começa na Constituição Federal. Guardem isso, a Constituição Federal nasce o direito tributário. Dentro da Constituição Federal, nós temos regras de competência, nós temos regras de princípios e regras de imunidade. Veja só, uma coisa muito importante para vocês guardarem isso. A Constituição Federal, ela não cria tributos, ela nunca cria tributos. Ela delega essa função aos entes federativos, ou seja, União, Estados, Distrito Federal e municípios, para que eles, por meio de lei, aí sim possam criar. Então, a Constituição Federal, ela nasce ali com o direito tributário dizendo, olha, União poderá instituir tais tributos, Estado poderá instituir tais tributos, município poderá instituir tais tributos. Ela nem obriga, mas ela também não cria, ela só diz que os entes federativos podem, se quiserem, por meio de lei, instituírem um tributo, certo? Ou seja, primeiro de tudo, ela dá a competência de criar tributos, ela distribui competências. Então, tudo, meus amigos, tudo que vocês quiserem saber sobre competência tributária, vocês vão encontrar na Constituição Federal, certo? Constituição Federal é tudo que vocês precisam saber sobre competência tributária. E ao passo que a Constituição Federal, ela dá as competências, ela permite que os entes federativos criem esses tributos, ela também dá limitações ao poder de tributar. Então, quando vocês ouvirem falar em limitações ao poder de tributar, olha na tela, a gente está falando sobre os princípios e sobre as imunidades. Ou seja, pessoal, a Constituição Federal, ela diz o seguinte, entes federativos, vocês podem criar tributos, vocês podem criar se quiserem, mas se criarem, terão que obedecer a uns limites. E quais são esses limites? Se vocês criarem tributos, vocês terão que obedecer às regras de princípios e vocês terão que obedecer às regras de imunidade. Ou seja, entes federativos, vocês podem criar tributos, mas vocês têm que criar tributos obedecendo a tais princípios. Vocês não podem infringir tais princípios. Entes federativos, vocês podem criar tributos, mas existem as imunidades, então sobre tais entes vocês não podem tributar. Certo? Então, a Constituição, ao mesmo tempo, ela já limita a criação desse tributo. Limita quanto aos princípios e limita a determinadas pessoas que não podem ser tributadas.
que são as imunidades, certo? Nós vamos ver passo a passo disso. Então, mais importante, só recapitulando, Constituição Federal, ela tem competências, princípios e imunidades. Vamos adiante. Falar de competência tributária aqui primeiro para vocês. A competência tributária, portanto, ela permite que os entes federativos criem seus tributos por meio de lei. E ela tem algumas características que é cobrado no exame de ordem. Primeira coisa, ela é privativa, ou seja, a gente fala privativa, mas ela tem uma característica de exclusiva, certo? Por que exclusiva? Todas as vezes, pessoal, todas as vezes que a Constituição Federal ela dá competência a um ente federativo, esse ente federativo ele não pode delegar essa competência a outro ente federativo. Então ela é privativa e, entre parênteses, entendam como exclusiva, porque dada a competência àquele ente, só aquele ente pode criar. Ela é também incaducável. Olha que interessante. Dizer que a competência tributária é incaducável é dizer que não existe um prazo a partir do momento que a Constituição Federal foi criada, em 1988, que ela disse lá, olha, União, você pode criar tributos sobre. Ela não dá um prazo, ela não diz quanto tempo a União tem para criar. Um grande exemplo disso é que existem alguns tributos que são permitidos na Constituição Federal e que até hoje não foram criados, tá? Por exemplo, o imposto sobre grandes fortunas. O imposto sobre grandes fortunas é de competência da União. A Constituição dá competência à União para que crie imposto sobre grandes fortunas desde 1988, com a criação da Constituição. Porém, até o prezado momento, esse tributo não foi criado, certo? Então, nem por isso caducou o prazo, nem por isso a União perdeu. Ela pode criar a qualquer momento, certo? Então, a competência ela é incaducável também. Mais adiante, a competência é indelegável. Mais uma vez, batendo na tecla sobre a característica de ser exclusiva. Ela é indelegável, muito importante isso, pessoal. O ente federativo, ele não pode delegar a competência. A partir do momento que a União tem competência para instituir imposto de renda, ele não pode dizer, não quero instituir, vou delegar essa competência aos estados. Os estados que instituam seus impostos de renda. Não pode, tá? A competência, ela é indelegável. O que pode fazer, para que vocês não confundam isso para a hora da prova, a única coisa que é possível, que é cabível e previsto é a questão de repartição de receitas. A União, os estados e municípios, por meio de lei, eles podem delegar não a competência de instituir, majorar tributos, mas delegar a arrecadação e a fiscalização. Ou seja, é muito comum que a União, por exemplo, delegue aos municípios a arrecadação e a fiscalização do ITR. Muito embora o ITR seja de competência da União e só a União pode instituir, majorar ou falar sobre o ITR, ele pode sim, porque para facilitar essa arrecadação, essa fiscalização, para torná-la mais eficiente, ele pode sim pedir para que os municípios, instituir uma lei pedindo para que os municípios façam a arrecadação, façam a fiscalização desse tributo e, obviamente, repartir receitas. Então, o município acaba ficando com uma parte dos tributos justamente por conta dessa função de arrecadação e fiscalização, tá? Outro exemplo disso, pessoal, é o IPVA, a questão do IPVA, que é um tributo do Estado, mas que por uma questão de arrecadação, de fiscalização, acaba repartindo suas receitas com o município no qual o veículo está licenciado, tá bom? Então, ela é indelegável na sua criação, na sua majoração, porém, é possível que haja uma repartição de receitas. Também, pessoal, é facultativa.
A União, os estados, o município, elas podem instituir. A Constituição Federal fala que a União, os estados e os municípios podem instituir tais tributos, não que são obrigadas. Mais uma vez, exemplo disso que alguns tributos sequer ainda foram criados. Elas têm a faculdade de instituir tais tributos se quiserem por meio de lei. A Constituição Federal não obriga que os entes federativos criem os tributos. Ela dá a faculdade, né? Ela diz, vocês podem criar se quiser. E se criarem, deve ser por meio de lei, devem obedecer os princípios, devem obedecer as imunidades, certo? Mas ela não obriga. E por último, ela é inalterável, certo? Somente a Constituição Federal dá as competências, somente agora por meio de emenda constitucional seria possível modificar qualquer assunto sobre competência, ok? Então, pessoal, essas são as características da competência tributária, que é o primeiro assunto que a gente fala aqui. É muito importante que você guarde isso que eu coloco na tela aqui para vocês. Já falei e repito, a competência tributária diz que a Constituição Federal não cria tributos, mas delega essa função, permite que os entes federativos instituam e legislem sobre tributos, certo? Bom, vamos adiante aqui comigo, falar sobre princípios agora, né? Vamos dar início a esse assunto tão importante. Nós temos bastante para falar de princípios e eu falo para vocês que princípios é algo que cai bastante na prova, né? Até brinco com os meus alunos, princípios não cai, princípios despenca na prova. Sempre, em toda a prova, há algo sobre princípios. Não só porque existem muitos, porque é difícil lembrar, é difícil decorar, mas principalmente porque nós temos muitas regras de exceções, certo? Então tem algumas regras específicas e tem exceções específicas. E a OAB adora exceção, certo? Então, é um desafio que vocês estão passando, essa prova da OAB, é difícil o estudo, não é uma prova fácil. Você que de repente está fazendo pela segunda, terceira vez, não acho que você tem algum problema, porque cada vez mais essa prova é dificultosa, mas nós vamos juntos quebrar esse monstro de 7 cabeças, matar cabeça por cabeça, até você conseguir passar direitinho. Nós vamos falar com calma de cada princípio, e eu tenho certeza que na hora da prova você vai lembrar de mim, você vai lembrar da minha voz aqui, falando dos princípios, tá bom? Vamos lá, vamos comigo. Primeiro princípio, pessoal, princípio da legalidade. Um dos que eu considero mais importantes para a nossa prova é o princípio da legalidade. É o que geralmente é mais cobrado, porque tem as questões de exceção. Na tela ali, pessoal, artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal, e também vocês encontram esses princípios no artigo 97, Código Tributário Nacional, fala sobre o princípio da legalidade, ok? Mais importante, o princípio da legalidade, de uma forma geral, você que fez 5 anos de faculdade, você que estuda direito, sabe, tem conhecimento disso, que diz que algo só pode ser feito por meio de lei, né? De uma forma geral, o princípio da legalidade fala sobre a obrigatoriedade de instituição de lei para que qualquer coisa seja cobrado não só do contribuinte, mas de uma forma geral de qualquer cidadão. Então, o princípio da legalidade, ele de uma forma geral, ele fala disso. É isso que você tem que guardar a princípio, né? Aquilo que você aprendeu desde o primeiro ano da faculdade. Quando a gente fala de princípio da legalidade no direito tributário, ele diz que o tributo só pode ser criado, instituído, majorado, alterado por meio de lei. E quando eu falo lei, pessoal, não é qualquer lei, é lei ordinária ou lei complementar, é lei mesmo. Não é portaria, não é resolução, de uma forma geral não é medida provisória, não é decreto, é lei. Essa é a regra. Um tributo, ele só é criado por meio de lei, certo? Veja lá na nossa tela. Constituição Federal, então, ela diz que exigir, instituir e majorar tributos
somente por meio de lei. O CTN, o Código Tributário Nacional, ele fala mais ou menos da mesma coisa. Ele fala sobre majoração, redução, criação de fato gerador, alíquotas, base de cálculo, combinação de penalidades. Tudo isso deve ser feito por meio de lei. E olha só que interessante, pessoal, antes de a gente entrar nas exceções, volta aqui para mim. Quando eu falo que deve ser feito por meio de lei, é tudo aquilo que torne o tributo mais oneroso ao contribuinte. Muito embora a Constituição Federal ela só fale sobre majorar, instituir tributos por meio de lei, o Código Tributário Nacional é muito claro, ele elenca essas questões no artigo 97, que não só a instituição e majoração, mas alteração de alíquota, alteração de base de cálculo, fato gerador, qualquer coisa que torne o tributo mais oneroso ao contribuinte deve ser feito por meio de lei, deve obedecer ao princípio da legalidade. Basicamente, pessoal, para que vocês entrem nessa energia tributária aqui comigo, vamos entender uma coisa. O Estado tem uma função social de prestar serviços à sociedade, à população. Portanto, ele não pode utilizar isso abusando do contribuinte. Os princípios, as limitações, de uma forma geral, servem para proteger o contribuinte. Então, tornaria muito fácil alterar, majorar alíquotas por meio de qualquer decreto, qualquer resolução, qualquer portaria. E isso causaria, com certeza, um prejuízo ao contribuinte, né? Se a criação, se a majoração de um tributo fosse tão fácil assim, toda hora os tributos poderiam ser aumentados e isso geraria um grande prejuízo a toda a sociedade. Por isso, existe esse princípio da legalidade. Ok, quer majorar, quer alterar a base de cálculo, a alíquota, qualquer coisa que torne o tributo mais oneroso, então deve ser feito por meio de lei. E aí, obedecer todo um processo legislativo que é, com certeza, mais dificultoso, mais demorado. Bom, mas como eu falei para vocês, a OAB nunca pede a regra, ela pede a exceção. Vamos dar uma olhada aqui comigo nas exceções? Em algumas situações é facultado ao Poder Executivo, ou seja, quem cria tributos é o Poder Legislativo, né? Ele institui, ele majora. Poder Legislativo, de uma forma geral, quem é? No município, os vereadores, os estados, deputados, ou se não, os deputados federais ou senadores, certo? Poder Legislativo. Mas, por exceção, é dada a possibilidade ao Poder Executivo para que o Poder Executivo possa alterar algumas alíquotas ou possa reduzir, estabelecer algumas alíquotas de alguns tributos. O Poder Executivo, quem é? Vamos comigo. Se a gente está falando do município, prefeito, se a gente está falando do estado, governador, se a gente está falando em união, a gente está falando do presidente da República, tá? Então, é possibilitado ao Poder Executivo que por meio de seus atos, quais são os atos do Poder Executivo? Medida provisória, decreto, certo? Que o Poder Executivo crie tributos. Vamos lá na tela. Artigo 153, parágrafo 1º da Constituição Federal. Imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre operações financeiras, imposto sobre produtos industrializados. Olha que interessante, pessoal. II, IE, IPI, IOF, é permitido que o Poder Executivo, olha o que eu coloquei na tela para vocês, alterar as alíquotas. Então, pode sim o presidente da República, já que a gente está falando só de tributos federais, o presidente da República pode, por meio de decreto, por meio de medida provisória, alterar as alíquotas do II, IE, IPI e IOF, tá? Tem que guardar, vamos guardar esses nomes. É o imposto de importação, imposto de exportação, o imposto sobre operações financeiras, o IOF, né? E o IPI, imposto sobre produtos industrializados, certo? Por quê? De uma forma geral, isso a gente vai ver com calma mais para frente, são tributos extrafiscais. O que isso significa? São tributos que a gente chama de regulador de mercado, certo? São tributos
em que é necessária a sua modificação de alíquota para a regulagem na própria economia, né? O IPI, o Imposto de Importação. Então, por isso que é necessário facilitar que o Poder Executivo ele possa alterar, até em caráter de urgência mesmo, sem precisar respeitar o princípio da legalidade, ele possa alterar as alíquotas desses tributos, majorando, reduzindo, justamente para regular a economia. Então, de repente, se ele acha necessário zerar o IPI, né, ou reduzir a alíquota do IPI, para de repente estimular a economia, estimular a produção, estimular a venda, o consumo, isso é muito importante que o Poder Executivo possa fazer sem aguardar o processo legislativo, tá? Não são tributos que a gente chama de fiscais, né, que são aqueles de mera arrecadação, que causam maior prejuízo direto ao contribuinte, são tributos extrafiscais, tá bom? Então, por isso, essa primeira exceção do artigo 153, parágrafo 1º da Constituição Federal. II, IE, IPI e IOF. Exceção ao princípio da legalidade, pode alterar as alíquotas. Volta na tela aqui comigo. Olha que interessante. Tem mais duas exceções, que eu coloco aqui já para vocês, com relação ao artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4, a linha C da Constituição Federal, e também o artigo 177, parágrafo 4º, inciso 1, a linha B da Constituição Federal. Fala sobre a contribuição de intervenção no domínio econômico e sobre o ICMS combustíveis, tá? Ou seja, com relação ao ICMS, eu coloco para vocês de incidência monofásica, ou seja, com uma só fase de consumo, né, não tem outras cadeias até chegar ao consumidor final, com uma só fase, o ICMS combustíveis e o CID combustíveis, que é uma contribuição de intervenção no domínio econômico sobre os combustíveis. Com relação a isso, pessoal, esses dois tributos, eles também podem ter as suas alíquotas modificadas pelo Poder Executivo. Mas olha o que eu coloco para vocês aqui na tela. Com relação a esses dois, pessoal, só é possível reduzir e restabelecer alíquotas. Olha só, no anterior eu coloquei assim para vocês. Com relação ao I, IE, IPI e IOF, você pode alterar as alíquotas. Mas com relação a esses dois últimos, deixa eu voltar aqui, ICMS combustíveis e o CID combustíveis, você só pode reduzir e restabelecer alíquotas. Qual é a diferença, professora? Vem aqui comigo que eu vou te explicar. Quando a gente fala em alterar as alíquotas, o Poder Executivo pode majorar a alíquota, reduzir a alíquota, voltar a alíquota, fazer o que quiser. Quando eu digo que o Poder Executivo só pode reduzir e restabelecer alíquotas, aí sim, pessoal, aí ele só pode reduzir e restabelecer, voltar para onde estava. Então, se a alíquota estava em 5%, ele pode reduzir a 2% e depois se estabelecer, voltando para 5%. Se ele tiver que majorar, aí sim é necessário todo o procedimento do processo legislativo, tá? O Poder Executivo, ele pode alterar, majorar as alíquotas só do II, IE, IPI e IOF. Agora, com relação ao CID combustíveis e ICMS combustíveis, ele só pode reduzir e restabelecer. Se for majorar, tem que ser por meio de lei, tá ok? Então, pessoal, mais ou menos princípio da legalidade, tá? Essas são as exceções que a gente cai na prova. E aí tem uma questão aqui para vocês, uma questão recente, exame de ordem, tá? Põe na tela aqui para mim. Assinale a alternativa que indica os impostos cujas alíquotas podem ser majoradas por ato do Poder Executivo, observados parâmetros legais, tá? Bom, então, vocês que já aprenderam quais são as exceções, né? Quais são os impostos cujas alíquotas podem ser, olha o nome, majoradas pelo Poder Executivo, tá? Vamos comigo. Letra A, imposto de renda, imposto sobre operações financeiras, imposto sobre propriedade territorial rural. Pessoal, a gente acabou de ver
aí que imposto de renda não. Quais são que podem ser majoradas? I, IE, IPI e OF, né? Então, imposto de renda a gente já nem lê a questão. Segunda, letra B. Vamos ver. Imposto sobre importação, ok. Imposto sobre exportação, ok. Imposto sobre grandes fortunas? Não, pessoal. Imposto sobre grandes fortunas, ele sequer ainda existe, né? Ele nunca foi criado. Vamos na terceira. Imposto de renda, mais uma vez, imposto de renda não tem, a gente nem termina de ler a questão. E letra D, imposto sobre produtos industrializados, olha o IPI aí. Imposto sobre operações financeiras, o IOF também ok, e o II, Imposto sobre Importação. Me parece, então, quais são as exceções? I, IE, IPI e OF. 3 das 4 exceções estão aí. Portanto, resposta letra B. São 3 dos 4 impostos que podem ser alterados, majorados por meio do Poder Executivo. Certo, pessoal? Bom, vamos agora, antes de entrar na questão da medida provisória, vamos dar uma pausa, aqui um intervalo, e daqui a pouco nós continuamos com princípios do direito tributário.